Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Wellington, querido Padre Josimar, querido Diácono Paulo, queridos jovens, adultos, participantes deste Profecia de Avivamento Brusque. Desde quando, no início desta semana, fui designado para esta missão, eu sempre costumo rezar e trazer para dentro do meu coração também, e pedindo ao Senhor que seja sempre esse momento um momento novo, de encontro, de vida. E rezei com vocês, já antes de vocês virem para cá. Assim como também eu rezo com todos aqueles e aquelas que, nas celebrações, sempre que eu tenho, com antecedência, pedindo ao Senhor que Ele possa fazer esse caminho e tocar o coração de cada um e de cada uma, para receber as graças necessárias que Ele pode, só Ele pode transmitir e dar. E que eu sou apenas um instrumento, que Ele pode também contar. Um instrumento que também tem suas limitações, suas fraquezas, como todo ser humano tem, que necessita da misericórdia e do amor dele, como todo ser humano, todos os seus filhos e filhas têm necessidade. Eu também. Então me coloco aqui como um irmão junto a vocês nesse momento tão belo. Justamente neste ano do jubileu que nós estamos vivendo, entendendo que a nossa fé é sempre uma peregrinação. A fé, ela sempre nos instiga à busca incessante de Deus. Uma amizade que sempre precisa ser aprofundada. Um caminho de missão que precisa todos os dias de cuidado e atenção da nossa parte. Celebrar, rezar, não é apenas um momento, uma atividade que a gente estabelece, mas um caminhar constante na presença do Senhor, que não nos abandona e que está sempre atento a nós a todo momento, que vigia a cada um e a cada uma de nós, que está sempre atento a nós.
Papa Francisco, me lembro que ele dizia sempre que Deus ele não se cansa de ser misericordioso. Nós é que às vezes nos cansamos de buscar a misericórdia dele, porque às vezes deixamos de acreditar em nós, em nossas falhas e nossos erros repetidos em nós, traduzem também em fadiga, em cansaço, como se não adianta, não vai resolver. Deus não se cansa de nos amar. Deus, ele não se cansa. Ele é a nossa esperança mais viva e verdadeira. E tudo que Jesus quer, ele que é o rosto jovem, sempre jovem, e que se aproxima de Jesus rejuvenesce. Por isso, quem se aproxima de Jesus reaviva suas forças, levanta seu ânimo, encontra-se a si e encontra Deus, e encontra no coração de Deus a fonte da sua vida. Dito isto, gostaria de convidá-los para nós voltarmos o nosso olhar justamente para esta liturgia que nos foi anunciada. O Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, Jesus, ele dá a intenção de toda a liturgia, podemos dizer. Diz o Evangelho de São Lucas que Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Vejam que a primeira leitura de hoje já dizia assim, que o Senhor, ele é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial, em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos e jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa as suas mágoas. O Senhor é um justo juiz que não faz discriminação nem acepção de pessoas. Se o Senhor, se Deus é assim, justo e não discrimina, não faz acepção de pessoas, Jesus conta esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então tem alguns que querem se colocar não no lugar de Deus, mas no lugar de um Deus ao seu modo, de um Deus que a pessoa cria para si e que diz como é que tem que ser esse Deus. Porque se o ser humano ainda se colocasse no lugar de Deus, faria o que ele fizesse. E ele não faz acepção de pessoas, não discrimina, é atento, é justo. Vamos ao Evangelho. 2 homens subiram para o templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim, no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Coitado, estava lá no fundo, curvado, como diz o Evangelho, e batia no peito. Este homem, na verdade, ele estava rezando não para Deus, mas para si, e dizendo para Deus que
Ele era bom. Vamos trocar as palavras para dizer a mesma coisa. Ó Deus, eu te louvo, porque eu sou bom, viu? E não existe ninguém melhor do que eu. Porque eu não sou como o resto dos homens, que são pecadores, impuros, que têm seus defeitos, suas mágoas. Graças a Deus, tu vê que eu sou bom. E ele esperava que a sua prece fosse ouvida. E ele justificava, dizendo o fruto de sua bondade, além de ele discriminar as pessoas, de fazer julgamento sobre elas, ele diz assim para Deus: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, toda a minha renda, eu não perco nenhuma profecia de avivamento, eu participo de todos os momentos de oração, eu não falho uma missa semanal. Recordo-me que quando fui acometido de uma enfermidade, e as pessoas diziam para mim, teve um pastor que veio lá fazer uma visita no hospital e disse: bispo, o que Deus foi fazer contigo? Eu olhei para ele: Deus me fez viver, porque para os médicos não era mais para mim estar aqui. O vigário geral já tinha sido recomendado por eles para ir lá para preparar minha missa de corpo presente. E eu estou vivo, graças a Deus. Deus tem me auxiliado, me ajudado, mas olha como é que tu está. E eu estava feia a coisa, viu? E eu dizia: eu estou bom agora, eu estive pior. E Deus me deu força. Eu estou vivo pela graça dele. E às vezes as pessoas emitem cobranças para Deus nas suas preces e orações. Deus, o que tu foi fazer comigo? Eu sempre fui uma pessoa certinha. Olha, eu não perco um terço. Eu participo dos grupos de oração fielmente, eu oro ao Espírito Santo. Mas por que essa enfermidade para mim? Por que esse problema para mim? Às vezes nós oramos que nem um fariseu. E o Senhor foi honesto comigo e com você. Primeiro, Ele não obrigou você a segui-lo, nem eu. Ele foi muito honesto. Ele disse o quê? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia. Quem quiser, renuncie a si mesmo e me siga. Ele foi honesto. E este fariseu diz aqui que de pé, como se fosse dono do templo, ele rezava em seu íntimo, quer dizer, naquilo que era a sua verdade. E de fato ele era um homem bom, não vamos discutir que ele era um homem justo, que ele jejuava, que ele realmente vivia a sua fé. Mas o que ele não vivia na sua busca de perfeição e de santidade era o amor para com todos. O amor que ele tinha para consigo era só para si. Não era um amor para Deus, para um Deus que salva, para um Deus que é fonte de vida, para um Deus que me sustenta e me dá força em todos os momentos, para um Deus que me ama e o seu amor me faz viver. Quando eu acolho e olho minha vida, e olho os meus problemas, e olho as cruzes do meu dia a dia, quando eu olho com amor minhas feridas, as mais profundas, seja do corpo e da alma, quando eu olho com o amor de Deus, esse amor regenera,
reaviva, restaura. É a este amor que eu devo, com humildade, acolher, porque só Ele é que pode me ajudar, só Ele é que pode me salvar. Por isso, todas as celebrações eucarísticas iniciam com um ato penitencial em que às vezes nós batemos no peito dizendo: confesso a Deus, numa atitude humilde de reconhecimento, de busca de misericórdia, porque somente é Deus que salva. Nós não nos salvamos pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos. Por isso, São Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: quanto a mim, eu estou para ser oferecido em sacrifício. Olha, combati o bom combate, consciente do seu trabalho, do seu ministério, completei a corrida, mas não encerrou, não fiz tudo. Guardei a fé e agora está reservada para mim, olha só, a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia, para mim e para todos. O apóstolo se coloca numa atitude humilde de espera, porque é Deus que faz, é Deus que age. Tira as sandálias, tira a soberba do coração. Este chão é de Deus. Rende-se, confia ao sagrado, entrega-te nas mãos de Deus. Não faça tudo pelas suas próprias mãos. Então São Paulo, ele nos ajuda também nesta confiança de que nosso coração deve se abrir para a ação amorosa de Deus em nossa vida, que trabalha, que opera, que age, que atua, que nos restaura, que nos levanta de novo. Peçamos ao Senhor hoje, queridos irmãos e irmãs, para continuar nossa missão, que nossa oração seja sempre uma abertura de um coração confiante em Deus, que tudo restaura, que tudo pode transformar, como transformou a água em vinho, como também transformou aquela água do poço da samaritana numa fonte de água viva, e ela encontrou o seu 7º esposo, a perfeição de sua vida imperfeita, que não era realizada, que era insatisfeita, que era infeliz. Aquela mulher encontrou no divino esposo que estava ali aguardando, que veio desposar sua alma. Ela encontrou a fonte da sua água viva. Que hoje, neste encontro de avivamento, você possa também realizar este mesmo gesto do Senhor que nos aguarda, do Senhor que vem dizer nas nossas necessidades, nas nossas carências, na nossa pequenez, Ele que senta à margem deste poço e diz para mim e para você também: dá-me de beber. Porque às vezes nós esperamos que Deus vai fazer tudo. Afinal, eu vim para cá e é Ele que deve fazer. E o Senhor vem pedir o teu coração e o meu. E da cruz Ele diz também: eu tenho sede, sede de ti, sede do teu coração, sede da tua vida, sede para te salvar. Queridos irmãos e irmãs, peçamos esta graça na voz daquele publicano, e como publicanos também podemos nos colocar na presença do Senhor para dizer: meu Deus, tem piedade de mim, sou pecador, preciso de ti, tua misericórdia, teu amor é fonte de vida, de avivamento, de restauração em minha vida e na vida de meus irmãos e irmãs. Assim seja.
Ergue os teus braços, fecha os teus olhos, e agora só agradece por tudo aquilo que você viveu nesse final de semana. Agradece a Deus, agradece ao Senhor, agradece ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Altíssimo, ao nosso Salvador, por esse tempo de graça, por esse tempo de renovo, por esse tempo de conversão, por esse tempo o qual Ele assim atraiu o nosso coração para perto, para junto dEle. Ele atraiu o nosso coração para cá, Ele trouxe a cada um de nós até aqui. No início nós viemos curiosos, no início talvez nós viemos de forma intencional, talvez nós viemos só para observar, e chegando aqui, como a samaritana, você foi tão impactada pela força do Senhor, pela água viva do Santo Espírito, e o teu coração hoje bebe dessa água, bebeu dessa água, e você hoje é chamado a transbordar dessa água. Por isso, meu irmão, minha irmã, agradeça ao Jesus, ao nosso Senhor por tudo aquilo, pelas maravilhas que Ele tem feito no meio de nós, pelas bênçãos, pela graça, pelas curas, pelos milagres, pelos prodígios e o poder dele manifestado no meio de nós. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Tudo isso que nós vivemos, Senhor, foi para a Tua honra, glória e vitória, para proclamarmos a Tua soberania sobre nós, proclamarmos, Senhor, que nós queremos Te seguir e nunca mais desistirmos desse caminho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Aplauda forte o Senhor Jesus. Aplauda forte. E com seus braços erguidos, você já sabe. Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Você pode dizer a profecia? Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Você ainda tem voz para glorificar o Senhor? Diga santo, santo. Mulher de Deus avivada nesse lugar, as mulheres. Os homens avivados nesse lugar, ergam os braços e digam: Santo, Tu és santo, Filho de Deus. Todos juntos, santo, 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 somente as vozes, santo, 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 Tu és santo, Jesus, Filho de Aplauda o Senhor, aplauda Jesus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor ainda me coloca muito forte no seu coração. Você sabe mais ou menos para que direção é a sua casa? Mais ou menos? Ergue. Se você não lembra, aponta para cima e diz: Senhor, Tu sabe. E proclama a tua casa santa. Proclama sobre a tua casa um tempo de santidade. Proclama sobre a tua casa um tempo de vida nova, um tempo de derramamento do Espírito Santo. Talvez ficou lá na sua casa o seu marido, o seu filho, sua filha, a sua esposa. Talvez ficou lá na sua casa aquele teu avô, tua avó, tua sogra, aquele que você gostaria que aqui estivesse, e ele não veio.
e você veio, mas você será o canal dessa graça, você será o canal para que a água viva do Espírito visite esse homem, essa mulher, e ele se torne um homem ou uma mulher de Deus, se torne um homem e uma mulher convertidos segundo o coração de Deus, e pela força da fé, no nome de Jesus, na força viva do Espírito Santo, declare que tua casa será santa, e é santa para a honra e glória do nome de Jesus. Proclame que a tua casa vai lutar pela santidade, a tua casa vai lutar para que o amor de Jesus seja proclamado e vivido, testemunhado dia a dia, com fervor e com alegria. Proclame: Santo, Santo, Jesus, o Filho de Deus. Se é para a sua casa, você pode cantar mais forte: Santo, Santo, Tu és Santo, Jesus, Filho de Deus. Amém? Amém. Antes do padre dar seguimento, mas eu queria falar a algumas pessoas que estão aqui quando estavam com os braços erguidos. Tem esposa que está aqui que o seu marido não está. E tem mãe que está aqui que queria que seu filho estivesse. Vocês anotaram a data do ano que vem, né? Escute bem a você audivelmente, de forma espiritual. A santidade de Cristo Jesus está entrando na sua casa. E no ano que vem você não virá sozinha. Amém. Vai estar você, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, e a sua casa vai contemplar a glória de Deus. E você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria, porque a santidade de Jesus entrou na sua casa nesse dia. Queremos muito agradecer a sua presença. Queremos agradecer ao Padre Josemar, muito obrigado. Diácono Paulo, muito obrigado pela presença do Senhor. Donésio, mais os meus dois amigos aqui confirmaram aquilo que Deus colocava no meu coração, e quero pedir a sua permissão. Podemos rezar para o Senhor. O Senhor, chegando aqui em cima, o Senhor partilhou um pouco da sua luta e pela sua saúde, mas nós queremos rezar pelo seu ministério, por tudo aquilo que Deus lhe confiou, e também pela sua saúde. Vamos estender as nossas mãos sobre Dom Onésimo. Queria pedir que, vem cá Alex, isso, o Fábio pode vir também, a Aline vem também, você que eles recebeu toda essa inspiração, possa tocar aqui junto de o Charles, o Fabiano também, por favor. E você, de onde você estiver, reze pelo Dom Onésimo agora. Peça ao Espírito Santo, vamos pedir uma porção de graça, de bênção sobre o nosso bispo, sobre ele, através de Dom Onésimo também a Dom Wilson, para que eles sejam hoje, mais uma vez, tocados pela graça de Deus. Eles que carregam um fardo muito pesado de poder reger a nossa igreja, nos colocar no caminho do céu como os apóstolos. Eles dão o nosso direcionamento, eles nos guiam, são os nossos pais na fé. E hoje, para que o nosso Senhor, o nosso Deus, possa visitá-los com poder, com força, com graça, com misericórdia, que possa visitar com toda a doçura do céu. Solta a tua voz, meu irmão, minha irmã, você que reza em língua, você que não reza, dizendo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, você meu irmão, que é a igreja rezando pela nossa igreja, por aqueles que representam, são hoje sucessores dos apóstolos diante de nós, e hoje nós queremos pedir uma porção de graça, uma porção de bênção, uma porção de cura sobre o nosso bispo, sobre Dom Onésimo aqui presente. Nosso Senhor e nosso Deus, nós pedimos mais uma vez, visita esse teu servo, esse teu filho, Senhor.
Nós pedimos hoje, Senhor, nesse dia, na profecia do avivamento, derrama mais uma porção redobrada do Teu Santo Espírito, para que esse Teu Filho, Senhor, possa continuar Te louvando e Te bendizendo e testemunhando o Teu nome, testemunhando com a vida, Senhor, a beleza que é pertencer a Ti, Senhor, a beleza que é viver uma vocação, a beleza que é ser todo inteiro Teu. A vida do Onésimo nos diz isso, Senhor, que é muito bom ser Teu, Senhor, que é muito bom viver contigo, Senhor, que Tu nos sustentas nas maiores dificuldades, que Tu és o único na nossa vida, Tu és aquele que nos traz o sentido, Tu és aquele que nos dá o significado, e que é por Ti, Senhor, vale a pena carregar a nossa cruz. Mas nós Te pedimos, Senhor, Tu que disseste: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, pesado fardo, vos darei descanso, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu Te peço, Senhor, hoje, mais uma vez, coloca esse Teu Filho no íntimo profundo do Teu coração e realiza nele, Senhor, a Tua obra, a Tua graça. Oi, alabara, lamai, alabaracanda, alabara, alabara, lamai, alabaracanda, alabarra, oi, alabara, lari, lara, alabara, lai, alacanda, alabara, 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 lamari, lara, alabaracanda, alabarra, lamari, alabara, lai, alacanda, alabara, lá. Oi, alabara, lari, alabara, alabaracanda, alabari, alabara, alabaracanda, alabara, 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 lamari, alabaracanda, alabara, lai. E alabara, lamari, alabara, alacanda, alabara, alabara, lai, alacanda, alabara. E nós confiamos mais uma vez a vocação, a vida do Onésimo aos cuidados de nossa mãe amada Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, Onésimo. Deus lhe pague, Deus abençoe. Pedimos ao Senhor que nessa bênção possa assim nos enviar em missão, para que possamos levar o fogo do Espírito Santo a tantos outros lugares. E também, se o Senhor puder abençoar todos os objetos que esses vossos filhos adquiriram nesse lugar, para levar como verdadeiros sacramentais, nós também agradecemos. Muito obrigado, né? Sua bênção. Quando eu era pequeno, devido a um trauma que eu tive profundo como criança, eu tinha medo e pânico quando escurecia. Meu pai e minha família moravam no interior, e toda atividade que era feita nesse horário que ele pedia para um dos filhos para fazer, eu sempre procurava me esquivar de tudo, porque eu tinha medo de sair no escuro. E um dia ele me solicitou que eu fosse fechar os ranchos onde estavam guardados os produtos que a gente tinha colhido, porque vinha uma tempestade. E eu disse: pai, eu tenho medo, eu não consigo ir, pede para os outros irmãos. E ele pegou uma cadeira e disse: filho, vem comigo. Ele sentou na frente da casa e disse para mim: tu vai, e o pai vai falando contigo, e tu vai falando com o pai, e vai dizendo onde que tu estás, mesmo no escuro, filho. E eu vou sempre te escutando e ouvindo tua voz. E tu diz onde é que tu estás, que daí o pai, se acontecer uma coisa, o pai vai até onde tu está, mas o pai vai ficar aqui. E eu fui falando com ele, e eu fiz tudo o que ele tinha pedido. E quando eu voltei, ele me deu um abraço, e ele disse assim para mim: quando tu te sentires no escuro, quando
quando tu te sentires só, fala com Deus, filho, e Ele não te deixará só. E Ele te dará a coragem necessária. Eu gostaria de dizer isso, talvez para o seu coração, que às vezes tem medo, que às vezes sente o temor da carga, do peso, da vida, da responsabilidade, das trevas que talvez você criou e das quais talvez você quer que elas se dissipem. Fala com Deus. Ele sabe onde é que tu estás e Ele te acompanha com amor de Pai. Não tenha medo, Ele te acompanha, Ele não te deixa só. Tu não estás só. Deus te ama e te quer vivo, feliz, iluminado, iluminada. A partir daquele dia, a escuridão nunca representou um medo para mim. A partir daquele dia, os momentos de solidão nunca foram temerosos para mim, mas foram lugares teológicos do encontro com Deus, os encontros mais vivos e verdadeiros da minha vida. Se Nicodemos encontrou Jesus na noite, na minha noite eu encontrei Ele também. E como Ele me fez bem, Ele me restaurou, Ele me concedeu a graça de poder viver. E eu aqui estou. E se estou aqui, é para dizer para você, se Ele fez isso comigo, por que não fará contigo? Não tenha medo. Não está só. Tu não estás só. Deus te acompanha. Vamos pedir a bênção do Papai do Céu.